Ana Cardoso, que está chegando, é mãe da Anitta e da Aurora, é esposa aí do Marcos Piangers, também é colunista da Pais e Filhos e autora do best-seller A Mamãe é Rock. Ela também é jornalista, hoje jornalista em peso aqui, viu? Segura, gente! É escritora e mestre em Sociologia Política. A Ana chegou já a palestrar em um outro seminário nosso, já participou de mesa redonda e é muito prazer. Eu rasgo elogio para ela, não só nas frentes das câmeras, ela sabe que eu mando áudios, enfim, que eu acho ela uma mulher espetacular e ela está aqui comigo. Oi, Ana, tudo bom? Tá travando um pouquinho, tá me ouvindo? Alô? O bom é que eu gostei que a Ana veio de vermelho, assim como eu, tá vendo? Ó que linda que ela tá. Já tá aqui no cenário todo da Pais e Filhos. Oi, Andressa. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo agora super bem. Eu ia fazer o... sim, eu imaginei que tu ia estar de vermelho. Vamos combinar. Eu ia fazer a palestra lá da sala, né? Do nosso estúdio da família. Mas o Marcos estava fazendo uma outra palestra e acabou atrasando um pouquinho a palestra dele. E aí agora eu improvisei aqui, estou no nosso cafofo, que a gente chama. Eu amei, vou falar para você, eu amei a ideia dessa escada com a planta. Juro para você, que ideia para esconder um lugar que às vezes a gente não quer mostrar. Tá com um atraso, já chega a minha mensagem. Então vamos ver se ela tá ouvindo. Foi? Ouviu? Oi, Ana, tá me ouvindo? Eu acho que eu tô com um pequeno atraso. Vamos fazer assim, ó. Eu vou mutar o computador e... eu queria ficar com o áudio só do Zoom. Bom, vamos lá. Me avisa quando eu puder começar a palestra. Tá bom, é o seguinte, Ana, já que a gente está com esse atraso aí para você me escutar, não tem problema. O Piangers falou o lado dele, né? Ele diz instinto. Então agora é com você, ela diz instinto, com essa mulher, gente, que vale a pena seguir ela, que é Casa de Anitta. Ela fala coisas incríveis, eu acho que ela inspira outras mulheres, é bem bacana. Vamos então agora para a palestra da Ana Cardoso. É com você agora, Ana. Então, vamos lá, gente. Desculpa aí o atraso. Muito boa tarde, né? Já meio-dia, já posso dar boa tarde para todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui. E, de fato, né, o Marcos gravou a palestra dele antes e foi bem interessante, porque quando eu preparei a minha palestra, eu não tinha assistido a dele. E aí eu fiz a minha palestra sem ver a dele e agora eu assisti ele antes de entrar no ar e eu vi que realmente a gente tem essa conexão, né? A gente não pensa exatamente sobre a mesma coisa. A gente não tem exatamente a mesma opinião sobre as coisas, mas a gente acaba construindo algo muito que funciona, né? Bom, eu vou começar hoje falando, já que é para falar de instinto. Gente, eu não acredito no instinto materno. Eu não acredito que uma mulher olha para uma criança e sabe exatamente o que fazer, ou que tem uma necessidade, que tem algo que vem de dentro que precisa ser mãe, porque eu nunca senti isso, né? Eu aprendi a cuidar das minhas filhas cuidando, e eu acho que é muito cômodo para os homens falar em instinto materno, porque muitas vezes acaba liberando os homens de uma série de coisas. E assim como eu não acredito no instinto, eu sempre escrevi, sempre falei que eu não acreditava também num outro aspecto da maternidade que é muito comum, que é a culpa. Eu sempre falei que eu não me sentia culpada quando eu viajava, que eu não me sentia culpada por não estar sempre com as minhas filhas, que eu achava que era importante mostrar para elas que eu não era só mãe, né? Que eu tinha outros papéis e que eu não me sentia mal nesses outros papéis sociais. Eu achava que isso era um modelo muito bom para elas. Eu ainda acho um pouco disso, mas o fato é que esse ano virou muita coisa de ponta cabeça, né? E aí eu passei a ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana com as meninas, com a Anitta e com a Aurora.
E quanto mais a gente fica com os filhos, mais a gente conhece os filhos, mais a gente percebe o que eles estão sentindo, a gente identifica melhor as dores dos nossos filhos. Sabe esse papo de tempo de qualidade? Balela, né? A gente tem que ficar mais tempo para a gente realmente perceber. E o brabo disso é que quanto mais você se conecta com o seu filho, mais você identifica sofrimentos e choros e mal-estar, a gente também começa a identificar o quanto disso é culpa nossa, o quanto disso tem um dedo nosso ali. O que, que a gente fez para a criança estar chateada daquele jeito? Não tudo é culpa nossa, mas de fato, muito do que a criança sente é reflexo dos nossos atos. E aí, gente, dá para ir lá para trás, né? Porque o bem-estar de uma criança começa na barriga, começa na gravidez. E a gente cai numa situação que eu acho muito injusta, né? Aqui no Brasil, o que, que acontece? Parece, né, assim, a gente tem uma mensagem muito sutil de que a gente tem que ser mãe. Então, assim, né, por mais que ninguém fale, se espera que uma mulher cresça, case e tenha filhos, né? Parece que esse é um modelo de sucesso, né? E aí a gente vê, e isso explica por que tem tanta mulher que às vezes tem dificuldade de engravidar e se sente tão mal, tão mal, tão mal. Porque existe essa cobrança, né? Então, assim, por um lado, a gente tem que casar e ter filho. Mas, por outro lado, é muito complicado, porque nem todo mundo casa, nem todo mundo tem filho, né? Tem uma amiga que tem uma agência chamada 6510, e ela fez uma pesquisa esse ano sobre as famílias brasileiras. E essa pesquisa mostrou que 20% das famílias brasileiras hoje são casais sem filhos, né? São os pais de pet, não necessariamente, né? Pais de planta, que seja. Então, existem outros modelos, existem adultos que casam e não têm filhos, existem as mães solo, que criam seus filhos sozinhas, e também existem famílias que são uninuclear. O que, que é? Uma família que é um adulto só, que vive sozinho, e é uma família. Então, a gente tem que sair um pouco dessa obrigatoriedade, sabe? Que o sucesso está atrelado a ter filho. Mas isso a gente aprende desde pequena, né? Porque assim, ó, quando a gente é criança, a gente não escuta histórias e exemplos de pessoas e de mulheres que eram incríveis, que foram atrás dos seus sonhos e que não casaram e não tiveram filho, né? A gente aprende tudo isso como um modelo pejorativo. Então, o peso de case e tenha filho, ele está ali. Mesmo que seja um não dito, ele sempre esteve ali. É curioso porque eu nasci no final dos anos 70, né? Eu nasci em 77, completei agora 43 anos. E eu não tinha isso, sabe? Eu não cresci assim, mesmo os meus pais tendo um casamento legal, eu tenho 2 irmãos, né? Eu tive uma infância feliz, uma adolescência legal. Eu não cresci pensando que eu tinha que casar, que eu tinha que ter filhos. Eu não ficava procurando assim um homem genérico para preencher esse vazio, esse lugar de pai dos meus filhos, né? O marido. Talvez por isso eu tenha escolhido bem, né? O Marcos, esse paizão, esse cara tão legal e tão inspirador, porque eu não procurei um genérico, né? Eu procurei a minha vida, a realização. Eu queria estudar, eu queria viajar, eu queria participar de congressos, eu queria fazer várias coisas e sem ficar mentalizando o negócio do casamento, da casa, dos filhos. Claro que, né, eu acho que eu pensava em ter filhos, mas eu não planejava com tanta clareza. E aí, quando eu engravidei, eu fiquei feliz, mas eu me senti um fracasso em outro aspecto da vida, porque eu ainda não tinha uma estabilidade econômica. Né? Eu acho que quando a gente engravida, a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sustentar essa criança? Será que o meu relacionamento vai dar certo? Né? Ainda tem um negócio muito antigo na sociedade que as pessoas ainda julgando as mulheres. Engravidou por interesse. Então, eu me senti... Você fica num lugar que é muito complicado. Você fica feliz porque está grávida,
mas eu acho que a maior parte das mulheres passa por isso, né? Eu estava terminando o mestrado, eu dava aula em outra cidade, então eu tinha que viajar, e eu trabalhava na rádio com o Marcos, e eu tinha passado num concurso, e esse concurso sim ia me dar uma estabilidade econômica. Mas eu sou muito verdadeira, e assim que eu descobri que estava grávida, né, que o Marcos falava, você está grávida, está grávida, eu não estou grávida, e eu estava grávida mesmo, eu falei, fui lá na universidade e falei, olha, eu tô grávida. E aí eles me falaram, bom, então tu volta aqui daqui 6 meses. E é óbvio que quando eu voltei, né, eu não fui contratada. Então, a maternidade, ela nos coloca nesse lugar, é um lugar, assim, que a gente fica muito instável, né, desde que a gente engravida. E aí, como é que fica o bem-estar da criança? Né? Sem falar que, assim, dependendo de onde você nasce, da cor da tua pele, tudo isso ainda é mais complicante, né? Nem todas as mulheres conseguem fazer minimamente um pré-natal de qualidade. Então, engravidou, já vem a culpa. Então, assim, o bem-estar dos nossos filhos, ele vai depender da gente estar feliz, tranquila, realizada. E é muito complicado, né? Porque assim, você tem que ser mãe, mas a sociedade não te oferece nenhuma estabilidade, nenhuma garantia, né? Ser mãe é ficar tensa. E agora? O que eu vou fazer? Né? Não tem como. A gente entra todas para aquele grupo, né? Eu sou de exaustas, estamos todas exaustas. E agora, na pandemia, então, tudo isso se intensificou demais. Não só porque a gente, né, passou a ser mãe o tempo todo, a gente é psicóloga da família, a gente é professora, a gente tem que se preocupar com todas as refeições. Aqui em Curitiba está faltando água, então a gente tem que ficar, meu Deus, será que tem água para lavar louça? Será que dá para tomar banho? Será que se eu colocar a roupa na máquina não vai queimar a máquina porque não tem água? Então, assim, são muitas questões, né? A gente se preocupa com a nossa saúde, com a saúde mental. Todo dia tem alguém em casa que está triste, que está mais nervoso, que está chorando. E a mãe, ela é essa coluna vertebral da família, né? A gente tem que estar bem, a gente tem que manter o prumo. Mas como? Como é que faz, né? Sabe que a Universidade de Valência, na Espanha, fez uma pesquisa agora em agosto ou setembro, entrevistou 10 mil mães. 86% das mães relataram que estão se sentindo tristes, apáticas e desmotivadas. Então, esse é o quadro, esse é o lugar que a gente está. E quem não está se sentindo minimamente mal, eu acho que está com alguma dissonância cognitiva, que não está entendendo o que está acontecendo, porque está pesado mesmo. E a incerteza, né? A gente não sabe, será que a escola vai voltar? Que saudades que eu tenho da escola. E não é para não ficar o tempo todo com as minhas filhas, mas é para cada pessoa voltar a ter a sua individualidade, né? A ter aquele tempo só seu para fazer as suas coisas, que é tão importante. As crianças sentem falta de brincar, então elas ficam mais irritadas. A gente, às vezes, fica mais irritado também. É muito complicado. Hoje de manhã eu estava assistindo uma reportagem de um programa americano, né? E nos Estados Unidos também a situação não é muito diferente do Brasil, porque lá não tem nem licença maternidade. Então, assim, a maioria das mulheres escolhe ou ser mãe ou trabalhar, né? Porque se você é mãe, você é muito exaustivo você trabalhar também. E aí, esse programa convidou uns psiquiatras, uns psicólogos, né? Legal que hoje o Christian Dunker vai estar aqui também, quem sabe ele dá umas boas dicas para a gente. E aí esse programa, ele estava explicando como que as mães fazem para ter uma folga. A primeira dica é, espere a casa dormir, e quando a casa toda dormir, né, crianças, marido, aí você tem um tempo só seu. Olha, para mim, essa dica já não se aplica, porque eu sempre durmo mais cedo. Desde que a minha segunda filha nasceu, quando ela dorme, eu durmo, porque eu estou sempre mais cansada do que eles. Por mais que eu seja uma grande ativista da divisão das tarefas, eu estou sempre muito cansada. Então, essa primeira dica já não vale. A segunda, identifique as suas necessidades. Essa eu achei muito importante mesmo. Porque, assim como as crianças, às vezes a gente está irritado,
Às vezes a gente está muito cansado com uma situação e se a gente não para pensar, a gente não identifica qual é o problema real daquela situação. E se a gente não sabe o que exatamente nos incomoda, fica muito mais difícil para resolver e principalmente para contar com a ajuda dos outros para resolver esse problema, né? E por último, fale com alguém. Eu acho maravilhoso, eu sou muito adepta de grupos de desabafo, eu tenho feito reuniões de Zoom semanais com amigas para fazer terapia, cada uma fala 10 minutos, é maravilhoso. Eu tenho muitos grupos com mães de WhatsApp, e sabe que agora, durante a pandemia, né, eu estou nesse grupo, cansada, o Marcos foi para Floripa, passou 2 meses cuidando da mãe dele, foi ótimo, achei lindo o ato dele, mas acabou também ficando um pouquinho mais pesado para mim aqui. E eu fiquei muito cansada, eu estou muito cansada esse ano, inclusive eu me machuquei, eu rompi um ligamento do joelho, tive que fazer fisioterapia, o que me deixava super estressada, porque também eu me expunha, né, a encontrar mais pessoas, melhorei do joelho e desenvolvi uma dor no braço. E aí passei a ficar com um negócio que eu até aprendi um nome, que se chama epicondilite, que é uma tendinite, uma inflamação no braço, que o ortopedista me falou que é comum entre os tenistas. Bom, eu nunca joguei tênis na vida, acho que nem ping-pong, mas enfim, eu tô com esse negócio, dói demais. É uma dor assim, quase incapacitante. Quando eu vou escovar os dentes, dói muito. Para prender o cabelo, dói demais. E eu brinco que eu até passo sem escovar os dentes, mas eu não consigo ficar sem prender o cabelo. Eu sou muito encalorada, eu preciso de uma piranha e prender meu cabelo. E aí eu fui para fisioterapia de novo e estou fazendo pilates online para fortalecer alguns músculos e diminuir essa dor. E para não operar o joelho também, que eu não quero operar. Aí, a minha professora de Pilates me ensinou a usar uma pomada chamada canela de velho. É uma mistura de várias ervas, assim, tem para vender em qualquer lugar. E aí comecei a passar canela de velho. O pessoal aqui em casa detesta. Tipo, ai, que fedido, que não sei o quê. Mas eu adoro, para mim é fundamental também. Eu não negocio isso. Eu preciso da canela de velho. Porque eu passo e daí fica geladinho, depois fica muito quente e aí a dor vai passando. Mas, enfim, eu tenho esses grupos para conversar com mães, né? Para dar essa desopilada. E aí, outro dia, tem um grupo de desabafos que a gente fala mais assim, por que você chorou hoje? Você chorou? Quem está nervosa? Quem está preocupada? Né? Muitas de nós estamos com parentes próximos, com pessoas que a gente ama, que a gente fica muito preocupada, internados, entubados, né? Tem gente perdendo trabalho. Então, assim, é um grupo para você poder ir lá e falar e ser ouvida, né? E ser acolhida. E um dia desses, o papo descambou para a dor. E elas são mais novas do que eu. E aí eu ouvi elas falando: tô com uma tendinite, eu não consigo mais dirigir, eu não posso olhar para trás em determinado momento, ainda bem que meu marido cozinha, ainda bem que meu marido faz tal coisa. E aí eu pensei: caramba, olha só, a gente está somatizando mesmo, não basta o cansaço, a gente está adoecendo. E eu falei para elas assim: eu tenho uma super dica para vocês, jurando que estava reinventando a roda. Canela de velho, essa pomada maravilhosa, todas já conheciam. Então, assim, esse é o lugar que a gente tá. E o que eu acho, assim? Eu acho que aí a gente tem que desenvolver um instinto, que é o instinto do autocuidado. Tem mãe que torna a maternidade uma coisa muito pesada, inventa muita coisa, muita regrinha que tem que cumprir para dar tudo certo. Eu sempre fui para um outro lado, assim, eu sempre gostei de dizer que eu sou minha amiga. Porque tem coisas que a gente não pode escolher, mas tem coisas que a gente pode. Por exemplo, se você pode matricular o seu filho numa escola perto de casa, ou, né, você pode também matricular o seu filho em outra cidade, ou do outro lado da cidade. E tudo isso tem um impacto na tua vida, né? Muitas vezes, a gente não para, até tem a ver com aquilo, identificar as necessidades, né? O que é importante para a gente? Sabe que um dia desses eu estava pensando, acho que como várias pessoas, eu estava pensando em morar numa casa.
E aí eu comecei a namorar uma casa que é uma casa que, desde que eu era criança, eu acho legal, é que é perto da onde eu moro, da escola, da casa da minha mãe. E aí o Marcos falou, Ana, se é teu sonho, vamos lá olhar essa casa. Só que a casa é muito antiga, uma casa modernista, assim, daquelas casas meadas até, eu acho. E aí eu comecei a pensar e sonhar, sonhar, sonhar com aquela casa. E o Marcos falou assim, Ana, você que tem que saber. E eu pensei, claro que eu que tenho que saber, né? Porque eu que vou ter mais trabalho mesmo nessa casa. E aí o Marcos falou assim, ó, só vou te falar uma coisa, eu não quero daqui a 5 anos ser o cara que tem que ficar subindo no telhado para arrumar as telhas. E aí eu pensei, tu vê, né? Que clareza que ele tem, o que ele não quer. E eu acho que, para nós mães, a gente tem, assim, essa coisa de povo, de conta de tudo. E aí a gente quer enxergar a floresta e não enxerga as árvores. E a gente não enxerga o quanto a gente cria umas armadilhas que tornam a nossa vida muito difícil. O quanto a gente não é amiga da gente mesmo, né? Eu lembro que quando eu morava em Porto Alegre, eu... Travou ali? Não. Quando eu morava em Porto Alegre, eu tinha um grupo de amigas e um dia a gente saiu, elas nunca saíam assim, só as mães. E um dia eu falei, não, eu não quero sair com as crianças todo dia, vamos sair só as mães para a gente conversar e dar risada, e sem marido, sem filho, só as mulheres. E aí elas estavam super felizes porque elas não tinham essa prática. Eu acho muito legal, a maioria das minhas amigas não tem filho, inclusive, né? Eu não sou só mãe, a minha vida não se resume a ser mãe, né? E eu acho que muitas mulheres vivem isso, né? Essa coisa de, parece que anulam quem elas eram, o que mais que elas têm dificuldade de não falar sobre crianças, mas eu adoro estar nesses ambientes assim, só com mães ou sem mães também, né? Esses grupos de mulheres são muito acolhedores para mim, eu gosto muito. E aí, eu lembro que a mãe da melhor amiga da Lola, ela falou assim, ela tem 2 gêmeas, e ela falou assim, as crianças tinham uns 4 anos nessa época, 5, 4. E ela falou, para mim o momento mais difícil do dia é antes de levar na escola, depois do almoço, porque elas choram muito para prender o cabelo, pentear o cabelo e prender o cabelo. E aí eu fiquei pensando assim, como assim? Eu nunca passei por isso, porque eu nunca pentei o cabelo das minhas filhas, assim, nessa hora. Eu penteio no final de semana, ou prendo de qualquer jeito. Eu jamais me estressaria a ponto de brigar e pentear, nessa hora, né, que já é uma hora complicada. E aí eu falei para ela, mas tu não precisa, manda as gurias de cabelo solto. Se ficar calor, põe uma piranha e pronto, ou faz um rabinho de qualquer jeito. Mas a questão é assim, para cada pessoa tem umas coisas que são muito importantes, né? E se a gente não para refletir, se a gente não para analisar, para raciocinar sobre as questões práticas da maternidade, a gente fica ainda mais cansada. Sabe que no começo da pandemia, eu percebi que a louça aqui em casa, ela se multiplicava demais na pia, assim, era tipo, cara, tinha louça, 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 por mais que se você fosse lavar, daqui a pouco já ia ter mais louça, porque a gente não costumava ficar tanto em casa, a gente fazia muitas refeições fora, as meninas passavam o dia inteiro na escola, a gente viajava muito, então essa coisa do 3 refeições, 4 por dia, todo dia em casa, eu não estava acostumada. E aí eu comecei a ficar nervosa, porque cada vez que eu pensava, não, eu vou atacar essa pia, eu pegava um podcast ou ligava lá na Alexa, botava um youtuber, um filme, alguma coisa e lavava a louça, mas eu ficava, tipo, era um programa para um período inteiro, uma tarde inteira, dar conta daquilo. E aí eu tive uma ideia. Eu pensei assim, poxa, às vezes quando a gente viajava, a gente alugava aqueles apartamentos tão pequenininhos, tão simplesinhos do Airbnb, né? E você abria a gaveta, tem quatro facas, 4 garfos, né? Abriu o armário, 4 copos, 2 panelas. Cara, dá para ser feliz com tão pouca coisa. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei, chamei a Aurora para me ajudar e fiz um inventário na cozinha. Eu tirei tudo para fora, todos os talheres. A minha gaveta, tipo de faca, concha, não fechava.
Botei tudo em cima da mesa, a Aurora anotou tudo que tinha, eu separei 4 coisas, 4 de cada. Todo o resto, ou eu doei, ou eu enfiei sei lá onde na área de serviço, nem sei onde está, nem pretendo encontrar aquilo tão cedo. Porque se eu não posso receber visita, eu não precisava também de mais do que 4. No começo, as meninas, elas gostaram, assim, né, a arrumação, abri a gaveta, estava tudo organizadinho, né? Mas a galera começou a reclamar. Não tem faca, não tem... Anitta arruma a mesa, mas não tem faca, não tem garfo. Eu não tenho, só que tem que lavar. Por que você só tem 4? Não dá para deixar acumular, senão você não consegue fazer a próxima refeição, né? Então, assim, tem gente que tem armário cápsula. Eu criei a cozinha cápsula e deu super certo. Acho que eu nunca mais vou voltar atrás, né? Só quando tiver vacina e puder receber visita, eu vou deixar um kit de visita, mas eu vou manter isso. A gente tem que aprender a ser feliz com menos coisas, porque é menos trabalho para nós, né? E eu queria falar também um pouquinho sobre a questão do trabalho doméstico, posto que eu sou essa ativista pelo trabalho doméstico. Não está sendo fácil, é algo que é muito construído, sabe? Não adianta fazer uma tabela, porque cada dia é um dia, cada dia você está de um jeito, não dá para ser muito fixo em relação a isso. Mas a gente tem que aprender a deixar as coisas, sabe? Às vezes a gente tem um ímpeto, né? De mesmo que você tem que trabalhar, você tem que responder um monte de e-mail, você tem que levar a tua mãe no médico, você tem... Mas aí você passa ali no corredor, vê uma cama desarrumada, vai lá e arruma. E se a gente ficar fazendo isso, os outros não vão ajudar, não vão fazer, né? Porque é cômodo para eles. Esses dias eu me senti super mal, porque o Marcos... Eu quebrei um negócio de queijo na sala, quebrei um porta-queijo na cozinha, porque isso é outro aprendizado, né? Tem gente que fala assim, como tu quebra copo, como tu quebra coisa. Quem lava a louça quebra coisa, quem não lava não quebra, porque a pia é onde os copos morrem, é na pia que os copos se quebram, né? Porque eles escorregam e batem uns nos outros e se quebram. E aí, esses dias eu fui guardar uma coisa e derrubei uma queijeira de vidro e ela se estraçalhou no chão da cozinha. Eu guardei, né? Varri. E passou um tempo, o Marcos foi na cozinha e cortou o pé. E aí ele cortou o pé e falou, cortei o pé, tá sangrando. E eu falei, puxa, desculpa, eu quebrei uma queijeira, eu varri já, mas sempre fica alguma lasquinha de vidro. Aí ele desculpa, tal, né? Era o que eu podia fazer. Aí, depois eu estava indo para a área de serviço, eu vi um pano cheio de sangue no chão. E eu pensei, cara, não é questão de ser malvada. Eu preciso falar o que eu estou sentindo. Eu nunca deixaria um pano ensanguentado em nenhum lugar. A gente está junto há quase 20 anos, ele nunca lavou um pano ensanguentado meu. Aí eu falei, Marcos, olha só, tem um pano ali, você tem que lavar, porque você se cortou, é teu sangue, você tem que lavar, né? Você não lava panos com sangue meu pela casa. E aí ele ficou meio brabinho, mas ele lavou. Então, assim, a gente tem que ser forte, a gente tem que ter coragem de fazer essas coisas. Os casamentos não terminam por causa disso, os casamentos terminam por outros motivos. Geralmente é porque você não quer dividir as coisas, e aí as pessoas vão ficando tão irritadas e tão distantes que os casamentos terminam, né? Claro que não é só isso enfim, mas eu acho que assim, com relação, né, ao tema aqui, voltando um pouco para o tema, essa questão do instinto, a gente tem que desenvolver esse instinto, a gente tem que desenvolver a conexão com as pessoas da nossa família. Né? E para cuidar no filho, não importa se você é mulher, se você é homem, se você é trans, se você é nova, se você é velha, quem você é na fila do pão, como dizem as minhas amigas do podcast Mamilos. A gente tem que prestar atenção nas pessoas, a gente tem que desabafar o que a gente está sentindo, a gente tem que escutar, né, o que as pessoas nos falam, a gente tem que escutar, não julgar e tentar evoluir, né? E tentar avaliar tudo isso e racionalmente, então, desenvolver esse senso de entender o que é melhor, né? A gente pode chamar isso de intuição, mas a gente pode chamar de instinto também. Então, de minha parte é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ana, eu amei.
Eu amei mesmo, eu tô chorando de rir aqui com duas coisas. Você tá me escutando em tempo real? Vamos ver. Acho que eu tô escutando com um pouquinho agora de atraso. Eu tô me escutando falando ainda. Então, sabe por quê? Me disseram aqui, eu acho que dá pra gente ajustar. Eu acho que você tá vendo pelo YouTube o áudio. E aí ele tem um atraso, porque o YouTube, a gente é muito mais rápido que eles, né? Porque a gente aqui é maravilhoso. O YouTube tem que correr atrás ainda da gente. E eu acho que é isso que está acontecendo. Você teria que ouvir o áudio que está indo pelo Zoom. Você não vai me ver, mas você vai me escutar. Ai, agora, puxa, que pena, dei a palestra inteira com aquela minha voz de atrás, mas agora eu mutei o YouTube. Boa, então eu acho que agora você está me escutando normal. Agora sim. É porque o YouTube tem que correr muito atrás da gente, a gente é muito mais tecnológico. Mas quando a gente faz ao vivo, a gente vai aprendendo, né? Os próximos palestrantes agora já falam, ó, deixa mutado no YouTube. Pronto. Obrigada, a gente acabou de falar isso aqui, já está avisando todo mundo. E olha só, eu tô brincando aqui que eu tô rindo com duas coisas que eu dei muita risada. Que é aquela canela de velho, é isso? Canela de velho. Você é a terceira pessoa essa semana que me fala dessa pomada. Eu vi no Instagram umas 3 pessoas, o nome é horroroso, desculpa. Mas ele parece funcionar. E outra coisa também é que eu tô chorando de rir com a história do pano ensanguentado. Eu imaginei uma cena de serial killer ali do pano. E olha só, Ana, então assim, pra gente abrir, eu vou fazer uma pergunta que eu vou fazer ao longo do dia inteiro, tá? Ana, você acredita que alguém cria filho sozinho? Eu acho muito, muito difícil. Eu acho assim, a gente, né, tem aquela frase que já se tornou um clichê, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. E agora, de fato, a gente está isolado, né? Eu invejo muito aquelas pessoas que puderam ir para um sítio e esse sítio ter outros amigos morando lá e as pessoas ficarem isoladas juntas, né? Ou irem para a praia e ficarem isoladas com outras famílias. Porque eu sinto tanta falta de conviver com outras famílias. A gente até no começo estava mais isolado, depois a gente abriu para uma pequena bolinha, assim, com 4 famílias que têm os mesmos protocolos de segurança que nós, porque eu acho tão importante para as crianças, enquanto não voltam às aulas, elas se encontrarem com outras crianças, até para elas se entenderem quem elas são, né? A gente sente tanta falta de conversar com outras pessoas, então não se cria filho sozinho. Olha, a professora ali no Zoom falando com o teu filho já é de uma ajuda, assim, né? Psicológica, já é de um alívio, assim, é de uma alegria, principalmente para as crianças. Com certeza. E você sabe uma das coisas que você me falou, que eu me reconheci muito, e muito dos elogios que eu faço a você é que sempre que eu vejo os seus conteúdos, me dá um alívio no coração, porque nós, por exemplo, todo mundo na expectativa, eu vou falar da minha família, achando que eu ia crescer, casar e ter filho antes dos 30. Tô com 36, escolhi levar uma vida profissional, uma vida diferente, mais prática. Quero ser mãe, tanto que eu congelei meus óvulos, mas assim, a expectativa frustrada de quem falou que aquilo era o sucesso para mim, nossa, também dói em mim, e também dói de falar, gente, eu preciso buscar um novo sucesso, porque esse não está cabendo. E aí você também fez a comparação com o filho. Do mesmo jeito que todo mundo tem expectativa que aquela menina cresça, case e tenha filho, quando tem um filho, depois tem a expectativa que ela eduque de tal jeito, que coloque na escola tal, que aí faça desse jeito, que tenha dinheiro para isso, que tem que ter dinheiro para mandar para fora. Enfim, nós vivemos numa expectativa dos outros que nos frustram. É muito difícil isso, né? Mas escutar quando a gente fala mais, eu acho que tem que ser falado, porque isso acalma o nosso coração, né? Que bom. E não tenha dúvida, Andressa, que se tu engravidasse agora, muitas pessoas iam falar, poxa, mas ela estava tão bem na carreira, né? Tava tudo tão certinho, daí ela foi engravidar. Então, assim, as cobranças, elas não convergem no mesmo lugar. Para fazer várias coisas ao mesmo tempo, para ter vários papéis que não cabem numa pessoa só.
Com É muito certeza. louco isso. A gente vive seguindo aquela coisa dos outros opinarem pela gente. É normal, eu acho que faz parte, porque a gente também tira muita coisa boa disso, não dá para levar o lado de ruim. Porque até as pessoas que estão falando da gente são pessoas que nos amam, que nos criaram, que nos amam por isso que nos criam. Mas eu acho que é isso, é saber reconhecer. E muito você e o Piangers falaram sobre se reconhecer. Os dois falaram isso, eu achei muito legal, né? Quando a gente se reconhece e sabe quais são nossas dificuldades, a gente pode melhorar. E olha só, Ana, a Jenny vai trazer pra gente perguntas da audiência, porque tá vindo chovendo pergunta para você aqui. E aí ela vai ler alguma aí para você ouvir. Vamos ver se você escuta a Jenny agora. Oi, Ana, tudo bem? Primeiro eu queria desejar parabéns pela palestra maravilhosa, eu estava escutando aqui tudo também. Eu separei alguns comentários, algumas perguntas também, eu vou ler aqui para todo mundo escutar e você também responde. Tem uma da Letícia Mutinic, ela perguntou: como você lida com esse peso de ser a coluna vertebral da família? Tem algum meio de escape, algum hobby para a gente não ficar maluca? Como que é isso para você? Ontem ainda o Marcos falou assim: Ana, se tem uma coisa que você não pode reclamar nessa pandemia, é que você nunca fez tanto exercício na vida. E é verdade, eu faço todos os dias, eu faço yoga e faço pilates e medito. Eu acho que é assim, o momento, né? O exercício, ele é uma coisa maravilhosa na nossa vida, assim, ele dá endorfina pra gente, é aquele momento só nosso, e se alguém quiser tá junto, legal, porque você vai compartilhar esse bem-estar com outra pessoa. E olha só... Então eu acho que o meu escape é esse, eu leio muito e eu faço exercício. O legal é que você foi na contramão de todo mundo, né? Porque todo mundo parou de fazer exercício e começou a comer mais. E Ana, a Jenny vai ler mais coisas e tem comentários também, né, Jenny? Tem muita. A Patrícia Feijó comentou: gostamos muito, valeu. Também comentaram anteriormente sobre a palestra do Piangers, que foi um arraso também. Falou: que maravilha, a Valéria comentou: que maravilha, sou muito fã do Marcos e dos conteúdos que ele compartilha. Tem um comentário aqui também que eu achei muito bacana, da Alegre Lu Terapias e Família. Ela falou: isso mesmo, integrar o feminino e masculino com equilíbrio e respeito. Temos os dois dentro de nós e transitamos em suas forças conforme necessitamos. Acho que essa parceria entre homem e mulher que vocês fazem muito bem como casal e também saber lidar com a individualidade de cada um, né? Transitar por não tem essa questão de instinto de pai ou instinto de mãe. Os dois estão lá juntos, criando os filhos, e é isso que dá certo. Eu adorei esse comentário também. E uma coisa, Ana, eu quero até falar pra você, se falassem assim pra mim: Andressa, desse casal aí que você acompanha, né, que eu acompanho muito e tem a coluna na revista, qual palavra você colocaria para definir essa relação, os dois, de longe, né, porque eu não tô aí no dia a dia de vocês. Eu ia falar parceria. Como é que faz? Eu acho que muita gente também está querendo saber, e aí também vai dar uma futucada ali no marido. Que aí a mulherada, a dica da Ana para construir essa parceria. Como é que você fez, Ana? Olha, a gente está junto já acho que uns 18 anos, né? Muito tempo. Eu não sei, assim, não tem uma receita de bolo, mas o Marcos costuma falar que o que ele se apaixonou em mim foi que eu nunca fiquei fazendo joguinho. Que quando eu quero uma coisa, eu falo, e quando eu não quero, eu falo que não quero. E eu acho que isso ajuda muito na relação. Eu entendo que agora na pandemia a incerteza sobre todas as coisas é tão grande que muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer, né? Igual quando a escola perguntou: vocês querem que volte às aulas? E as crianças estavam chorando e a Aurora queria muito voltar para a escola. E eu respondi sim. Aí passou um minuto, não! E mandei uma mensagem para a coordenadora: não, eu não quero, não sei onde estava com a cabeça que eu respondi sim. Então, assim, é difícil ser coerente. Eu acho que a minha maior busca na vida adulta é ser coerente. É agir sempre de acordo com o que eu quero, com o que eu acredito e com o que eu comunico. Porque senão também fica uma relação muito complicada, né? Tem gente que fala A, mas quer B. A gente aqui em casa procura ter essa clareza, assim. A gente tem esse pacto de não falar que quer uma coisa para agradar o outro, sabe? De ser, com muita gentileza, ser verdadeiro. E eu acho que foi assim que a gente foi afinando a nossa relação, né? Que já teve muita treta também, a gente já quase se separou, mas
mas eu acho que é por aí. Ô, Ana, uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que você mostrou agora, nesse exemplo que você deu, o instinto, né? Que é essa coisa de você ver sua filha chorando porque ela queria uma coisa super cansada de estar isolada, de estar longe dos filhos. O seu instinto foi na hora de falar, vou resolver a vida dela agora, mandei um sim lá para a escola. E ao mesmo tempo, você teve um reflexo de um segundo instinto, que foi, não, eu preciso proteger. É muito isso, essas nuances, essas dualidades acontecem o tempo inteiro na maternidade, né? Eu acho que sim. Acho que até mais do que em outras áreas, né? No trabalho, por exemplo, parece que a gente tem mais clareza, né? Se alguém... Mas a maternidade, por envolver tantos afetos, por envolver tantas responsabilidades, às vezes, né, eu busco essa racionalidade, que talvez fosse, né, como o Marcos falou, o equilíbrio do masculino e para o feminino, eu busco muito o lado da razão, mas tem muita emoção envolvida, então por isso que é difícil, às vezes, né, tu chegar numa resposta Sim. Mais assertiva. Não tem, e cada um encontra a sua fórmula. E o legal, assim, a Pais e Filhos fez até um levantamento, no meio da pandemia ainda, lá no começo, sobre separação, que muitos casais estavam se separando. E aí agora você falou, a gente quase separou. Eu acho que passando 2020, nesse isolamento, quem não se separou, não se separa mais. A prova de fogo. Foi uma prova de fogo, mas é certeza. E bacana que, junto com os filhos dentro de casa, enfim, é uma dinâmica, é um circo, né? Vamos brincar que é um circo. Ô, Jenny, tem mais comentário aí para Ana? Tem um que veio direto aqui do grupo dos blogs, tá bombando também. Pessoal aí que tá assistindo no grupo dos blogs, comentem também no YouTube, no Facebook, a gente vai ler tudo aqui ao vivo. A Renata Chiarello, que é nossa blogueira parceira, ela comentou: achei muito interessante a palestra da Ana, parecia um bate-papo de mães, uma conversa simples, necessária e direta sobre as expectativas da maternidade e a importância de nos cuidarmos, foi isso que a Ana falou, né? É importante a gente ter esses hobbies também para não perder a cabeça. Essencial. É que você falou, né, Ana, se reconhecer e o autocuidado, essa palavra é fundamental, a gente quase não usa ela. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, se você não é parte da cura, muitas vezes é você que está causando a dor. Né? A gente, olha, até me arrepio, tanto que eu gosto dessa frase, porque o que eu vejo, todo mundo está mais sensível, né? A gente tá com os nervos à flor da pele, tem dias que a gente está melhor. Ontem, por exemplo, eu não chorei. O Marcos acho que também não chorou. Mas assim... Mas vocês estão chorando todo dia? Sei. Oi? Vocês estão chorando? A gente chora, porque a gente vê um negócio bonito, a gente se emociona, a gente chora. Ah, tá. Ou se alguém conta, tem um amigo que foi entubado, a gente chora. Então, assim... a gente está muito confinado, eu acho que aí acaba mesmo ficando assim mais sensível, né? E a gente tem que ser sensível à dor do outro. Isso eu aprendi com a minha mãe, sabe? Minha mãe é psicóloga. E desde muito cedo ela me ensinou que dor é algo subjetivo. Que eu não tenho como avaliar a tua dor, eu não tenho como chegar para ti e falar: Andressa, fica bem, tá tudo certo, não sente dor, menina, não chora. Porque só tu sabe o que tu tá sentindo. A dor, a gente tem que respeitar, a gente tem que ouvir e aceitar, a gente não tem que ficar questionando: será que você tá com dor mesmo? Sabe? Muita gente, às vezes, pode parecer, ela é muito sensível, chora para tudo. Não, você não sabe por que ela tá chorando, e realmente o que ela tá sentindo. E outra, às vezes as pessoas buscam válvulas de escape para se encontrar e ficar bem. Algumas pessoas choram, outras não. Então, eu acho muito bacana. Mas, pelo que você falou, às vezes o choro também é de emoção para o lado bom, né? Porque quando a gente está mais sensível, né? A gente chora por razões diferentes. E você sabe que o Marcos... Mas eu não sou muito chorona, eu me acho durona, mas olha, assim, eu te vejo aquela mulher durona, forte, sabe aquelas? Mas a gente nunca sabe, né? Não, eu procuro ser mais razão, assim. O Marcos acho que é mais emoção, mas na verdade os papéis eles se misturam muito, né? Aliás, o casamento eu acho que tem meio que uma fusão também de personalidades. Quando tu passa muito tempo com uma pessoa, às vezes tu não sabe mais o que é teu e o que é do outro, né?
sim. E aí tem que ficar encontrando. Jenny, tem mais algum comentário? Tem mais uma pergunta aqui que eu achei bem legal, justamente sobre isso que você estava comentando também, Ana. A Hannah Raal perguntou: a Ana disse que os casais terminam porque perdem a vontade de dividir e compartilhar é de fato uma qualidade necessária. Como ensinar as crianças a fazer isso? Então aí já parte tirando um pouquinho do casal e transmitindo isso para as crianças. Como que vocês lidam aí com a Anitta e a Aurora em casa, você e o Marcos juntos? A gente tenta combinar tarefas, né? Eu acho que assim, existem várias tabelas que mostram, uma criança de tantos anos, saudável, ela já pode fazer isso, isso e aquilo. Mas é difícil, né? Na prática, a Aurora, muitas vezes, quando pede ajuda, pede para fazer alguma coisa e parece que está ameaçando de morte. Ela chora, ela reclama, mas a gente vai delegando pequenas tarefas, assim. Tem muitas coisas que elas podem fazer e tem coisas que a gente fala assim, por exemplo, eu gosto de cozinhar, então não é uma coisa que eu queira compartilhar, eu prefiro eu cozinhar. A minha comida é mais gostosa, eu gosto de cozinhar, mas a Anitta faz muitas coisas para nós. A Anitta, ela é ótima para arrumar várias coisas. Hoje ela não me maquiou porque ela estava em aula, mas cada um tem a sua habilidade. É isso a aí. gente É um time, tem né? esse desafio diário. É um time. É um time, é uma empresa, né? Uma família é uma empresa, tem que estar bom para todo mundo. Exatamente. Ana, eu tenho muito que te agradecer em estar aqui, tá? Com a gente ao vivo nesse seminário. Eu vou confessar um negócio para você. Eu sempre te escuto falar, já assisti outra palestra sua, já te assisti em entrevistas, mas essa foi a que eu mais gostei. Não sei o que mudou aí em você nesse ano, mas deu para transparecer alguma coisa que me fez encantar ainda mais. Muito obrigada por tudo que você falou. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer, né? Eu estava um pouco atrapalhada aqui com o retorno e tive que fazer aqui no Cafofo, mas no fim deu tudo certo. Eu desejo aí um dia maravilhoso para vocês, vou acompanhar várias palestras e a gente vai se falando. Um beijão para todo mundo. Obrigada, Ana. Um beijo para você. Ana Cardoso e Marcos Piangers. Ele diz, ela diz.